Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroko e hoje vamos conhecer uma terrível história de Natal, onde o tsunami se alastrou por diversos países durante o Boxing Day. Este conteúdo não é apto para todos os públicos ou pessoas sensíveis. Se recomenda a discrição. O Boxing Day é celebrado em vários países de fala inglesa, como uma extensão das festividades de Natal, onde geralmente as pessoas saem para fazer compras, trocar produtos ou doar presentes aos mais necessitados. Entretanto, no Boxing Day de 26 de dezembro de 2004, um tsunami de grandes proporções devastou comunidades ao longo das costas vizinhas do Oceano Índico, matando cerca de 227.898 pessoas, distribuídas em 14 países, em um dos desastres naturais mais mortais da história registrada. A tragédia deu início a uma série de histórias de perda, resiliência e crenças reforçadas por milhares de experiências sobrenaturais entre os sobreviventes do desastre. Imagine estar começando o dia em um 26 de dezembro, logo após as festividades de Natal com sua família. Vocês estão durante uma viagem para um outro país ou uma outra cidade, para passar as férias de verão e ter um merecido descanso da agitada vida na cidade. Você tem a visão do mar desde a sacada do seu quarto. Em mais um dia quente na Tailândia, um dos destinos mais frequentados do Sudeste Asiático, por estar rodeada de paisagens naturais, templos antigos e águas cristalinas. Você está animado para passar mais um dia na praia, mas ainda é cedo. Faltam poucos minutos para as 8 horas. As crianças ainda estão dormindo, e você sabe que em breve elas estarão correndo pelos cômodos e brincando com seus presentes de Natal tão desejados. Entretanto, a tranquilidade e o clima festivo em poucos minutos começou a mudar drasticamente. E às 7h58 com 53 segundos, pela sua sacada, você vê aquele mar cristalino recuar muito da praia, deixando diversos peixes expostos sobre a areia, o que faz algumas pessoas que vendem comida nas proximidades aparentassem uma certa animação em tentar recolher aqueles animais. Entretanto, o mar não demora muito em voltar e continuar avançando em direção à rua, à calçada e às pessoas, que começam a correr em zigue-zague para tentar se proteger. Um paredão de água de tonalidade marrom avançou rapidamente em direção à cidade, para logo cobrir tudo ao seu redor, com ondas cada vez mais fortes, que iam apagando progressivamente aquela bela paisagem. O silêncio daquela tranquila manhã foi apagado pelo som das árvores caindo. Veículos, pessoas e construções foram inteiramente arrastadas, e você ouve gritos pedindo ajuda vindos de todas as direções. Aquilo parece um terrível pesadelo. Você pensa que isso não pode ser real, e demora algum tempo a perceber aquele silêncio. O silêncio que vem após uma grande tragédia. O silêncio de não saber onde você foi levado, e a incerteza de perceber que talvez não verá mais suas crianças correndo pela casa, nem ouvirá a doce voz da sua mulher chamando a todos para o café da manhã. Aquela cena idílica de um verão perfeito se tornou um pesadelo mortal, do qual milhares de pessoas perderam a vida, e outras milhares ficaram desabrigadas e traumatizadas com a que foi considerada a pior tragédia natural já registrada, causada pelo maior terremoto do mundo desde 1900. Para algumas pessoas, o Boxing Day daquele fatídico dia começou como uma corrida ou um mergulho matinal, na tentativa de perder algumas calorias extras ganhas durante o Natal. Enquanto muitos outros sequer tiveram chance de ver a mudança repentina do mar, pois ainda estavam tomando café, passando protetor solar, deitados nos seus quartos de hotel ou distraídos enquanto passeavam pelo mercado local. Entre os relatos dos sobreviventes, um pai de família chamado John Giardina descreveu que naquela manhã
Ele, sua esposa Ivana e seu filho Paul estavam tomando café da manhã em Phuket, quando notaram as águas subindo na estrada próxima. A cena o impressionou, pois a água não só continuava avançando, como subiu a calçada. E de um momento para outro, aquilo se tornou uma parede de água em movimento. Na hora em que o desastre os atingiu, sua prioridade era garantir a segurança do menino. Entretanto, a impressionante força da água os arrastou, jogando os dois por cima de um muro e fez com que ele perdesse de vista sua esposa Ivana. Joe ficou preso em algo antes que a água os cobrisse. Ele descreveu que tudo aconteceu em menos de um segundo, quando, de repente, algo atingiu forte a sua cabeça, fazendo com que ele afundasse na água e, após isso, ele não conseguiu segurar o seu filho. Aquilo o encheu de pavor, e entre lágrimas, o homem começou a lutar contra seu desespero, para tentar sobreviver em meio ao caos. Joe perdia o controle a cada 15 segundos, e voltava a se concentrar na sua tarefa. Mas ele descreveu que era muito difícil prender a respiração enquanto estava sendo arrastado, e ele acabou abrindo a boca e se afogando diversas vezes. Foi uma luta longa e sofrida, pois a dor de não saber onde estava sua família superou qualquer dor física que ele pudesse estar sentindo naquele momento. Após ser hospitalizado em Phuket, onde o terror se estendia pelos corredores e os quartos lotados de pessoas tão feridas quanto ele teve que enfrentar mais uma luta pela sobrevivência, já que tinha sofrido ferimentos graves na mão e nos pulmões. No início, Joe confessa que não sabia se iria sobreviver. Ele estava com sérios problemas respiratórios, pois seus pulmões estavam cheios de areia. Embora sua esposa Ivana conseguiu chegar em segurança a um terreno mais alto, seu filho Paul foi encontrado somente alguns dias depois, em um necrotério improvisado pelos cunhados de Joe. Ele descreve que foi horrível saber o que havia acontecido, mas a pior coisa que poderia ocorrer naquele momento era não encontrar o seu filho. Então, de certa forma, aquilo lhe concedeu algum alívio. Entretanto, muitas outras famílias nunca souberam o paradeiro dos seus entes queridos. A ilha tinha se tornado um coro de gritos angustiados que chamavam os nomes dos seus familiares. Nas ruas, moradores e turistas em pânico começaram a tentar encontrar lugares mais altos para se abrigar. Michael Tyrrell, um australiano que estava de férias na ilha Phi, viu muitas pessoas correndo e gritando pelas ruas, e chegou a pensar que estavam sofrendo um ataque terrorista. Ele viu como os prédios começaram a ser destruídos pelas águas e começou a correr junto à multidão. Michael estava entre os poucos que escaparam sem ferimentos da tragédia, e depois de ver o nível de destruição e carnificina, fez tudo o que pôde para ajudar. Ele descreveu que não conseguiria sobreviver com a lembrança daqueles gritos angustiados, e isso o motivou a fazer seus resgates improvisados. Usando um carrinho de bagagem, muito utilizado em hotéis, ele carregou algumas pessoas feridas para as colinas mais altas e seguras. A visão desoladora de diversos corpos virados de bruços sobre as águas se espalhavam por onde a vista alcançava. Mas ele não permitiu que isso o abatesse. E em meio àquela cena, ele encontrou outros 2 turistas australianos que também estavam deixando seus problemas de lado para ajudar a resgatar pessoas. Um deles era Damien Clout. Ele e sua namorada, a japonesa Yumi Tanaka, estavam na ilha Phi no Boxing Day para uma última viagem de surf antes de começarem a formar uma família. Quando ele se deu conta do que estava acontecendo, a água estava se movendo em alta velocidade debaixo dos seus pés e foi violentamente arrastado por cerca de 30 metros até ser arremessado na frente de um restaurante. Depois que as ondas diminuíram, Damien só tinha um pensamento na cabeça: encontrar a sua companheira. Então ele gritou o nome dela sem obter nenhuma resposta. Ele era apenas mais uma voz em meio ao coro de gritos desesperados na ilha. Após salvar diversas vidas, Damien viu seus piores medos se tornarem realidade na semana seguinte à tragédia.
Ele estava há dias fazendo rondas pelos necrotérios improvisados e hospitais. E em meio a todos aqueles corpos sem identificação, ele reconheceu a tatuagem que Yumi tinha em um dos seus pés. Foi um momento sumamente triste, porém ele também descreveu que sentiu alívio de poder levá-la para casa. Embora muitos australianos e outros turistas do mundo todo tenham conseguido fugir da destruição, para os moradores locais, como Pim, não havia como escapar da enorme tarefa que lhes restava. Pim Boniaratana também se somou na batalha para ajudar aqueles que podia. Antes de atuar como tradutora para os helicópteros de evacuação médica que levavam os mais feridos em direção ao continente. Ela descreveu a situação da seguinte maneira: os turistas podem contar com seus voos de todos os países para levá-los de volta para casa. Mas para nós que ficamos, temos que viver com isso. Então, como vamos sobreviver? Pim era dona de um restaurante em Phuket, mas estava em Phi na época. E ela descreveu que ficou chocada com a reação de algumas pessoas durante o desastre. A primeira coisa que viu foi o caixa eletrônico caindo, e as pessoas procurando dinheiro como se aquilo pudesse salvar as suas vidas. Assim como essas histórias, muitas outras surgiram em meio ao desastre. Histórias de resiliência, força e fé que inspiraram outras vítimas a manter esperança em meio ao caos. Entretanto, 20 anos depois, os sobreviventes ainda convivem com traumas, perdas materiais e humanas, que se misturam a sentimentos de gratidão pela segunda chance, apesar de que muitas vítimas ficaram com lembretes eternos daquele dia, devido aos graves ferimentos que sofreram. Nas semanas seguintes, um estranho fenômeno começou a perturbar os moradores locais. Muitos sobreviventes do tsunami começaram a sofrer estranhas experiências com o sobrenatural. A preocupação com a quantidade de corpos era tão grande que milhares de tailandeses participaram de diversas celebrações onde eram realizados rituais budistas e chineses que começaram em 18 de janeiro de 2005, na intenção de dar descanso aos espíritos errantes das vítimas do desastre. A Tailândia é um país profundamente espiritualizado, e muitos sobreviventes apresentaram preocupação com a presença de espíritos furiosos. Muitos sobreviventes citaram os ensinamentos budistas tradicionais, onde se acredita que os espíritos daqueles que sofreram uma morte súbita e violenta podem ficar vagando pela terra até que sejam acalmados e abençoados. Entre as vítimas locais, os familiares puderam realizar as cerimônias e rituais apropriados. Entretanto, muitos estrangeiros ainda não haviam sido recolhidos ou encontrados, e não haviam passado por nenhum tipo de celebração religiosa. As crenças locais, somadas às estranhas experiências entre os sobreviventes, acabou se tornando uma preocupação generalizada. Semanas de cerimônias foram realizadas em Phuket e em outras regiões, onde pequenos grupos de monges budistas percorreram as praias, especialmente os resorts destruídos em Khao Lak, onde eles se voltaram para o oceano e colocaram para descansar os espíritos dos que ainda se encontravam no mar. Na cidade vizinha de Krabi, os monges tentaram afastar os espíritos errantes, envolvendo todo o povoado com um fio sagrado. Durante o dia, os tailandeses se dedicavam a remover a lama do que havia sobrado. Coletavam os materiais metálicos e tentavam retirar os destroços que estavam sobre a estrada para facilitar o transporte da ajuda humanitária. E durante a noite, as pessoas se sentavam para refletir do lado de fora de suas casas. Muitas eram as histórias de fantasmas, geralmente derivadas da crença budista nos espíritos errantes. Uma das mais conhecidas conta que em uma noite de janeiro de 2005, um motorista de táxi em Patong Beach relatou que foi chamado por 4 turistas ocidentais, que lhe pediram para levá-los ao aeroporto. Ele conversou com eles enquanto dirigia e estava grato por ter recebido uma rara tarifa turística. Quando parou e se virou para deixá-los sair, não havia ninguém em seu táxi. Seu relato na época chamou muito a atenção,
e foi publicado em um jornal local. Outro taxista da mesma localidade relatou ter levado um estrangeiro e sua namorada tailandesa para o aeroporto com toda a sua bagagem. Mas quando o motorista olhou para o retrovisor, tudo o que ele viu foi um assento vazio. Guardas em uma praça à beira-mar, em Patong, relataram que um dos seus homens havia pedido demissão depois de ouvir uma mulher estrangeira gritando por ajuda a noite toda. E como essa, há muitas histórias semelhantes a respeito de um fantasma também estrangeiro que andava pela costa à noite, chamando pelo seu filho. O necrotério principal de Wat Yangyao estava localizado dentro de um templo budista, e muitos tailandeses demonstraram sua profunda preocupação com a presença de tantos corpos não identificados. Eles acreditavam que até mesmo os espíritos errantes estavam procurando seus corpos entre os 4.000 empilhados anonimamente. Nenhum tailandês comum ia rezar nesse templo, enquanto ele estava servindo como necrotério. Mas houve um aumento no número de pessoas que visitavam outros templos para fazer oferendas. Entre os voluntários que ajudavam a identificar os corpos e confortar os desabrigados, haviam padres católicos romanos e cristãos evangélicos. Yurepon Konken, de 24 anos, vendia suco gelado para a população local, que ia até uma lagoa para assistir à drenagem. O tsunami havia levado o veículo cheio de famílias para dentro do lago, e haviam muitos corpos que não haviam sido encontrados ainda. Ela dizia não estar preocupada durante o dia, onde ficava sentada à beira da lagoa em uma cadeira de plástico, mas assegurava que não frequentava aquele lugar durante a noite, porque já estava sendo incomodada em sua própria casa pelos espíritos das vítimas. Ela descreveu que 2 pessoas haviam morrido dentro da sua casa durante o tsunami, e que, pelas noites, a porta do seu quarto se abria sozinha, e que mesmo se levantando para fechá-la novamente, pela manhã, a porta sempre voltava a estar aberta. Em algumas noites, ela também ouvia pessoas andando pelo quarto e arrastando cadeiras. Ela relatou que cada vez que ficava com medo e não conseguia dormir, costumava chamar sua vizinha, que, por sua vez, relatou ter sonhado com pessoas pedindo para ir a um determinado lugar e localizar os seus corpos que ainda não haviam sido recolhidos. Leque, o motorista de uma minivan tuk-tuk de Patong, na época relatou que ir tarde da noite, em 6 de janeiro de 2005, 7 turistas estrangeiros se aproximaram do seu veículo, pedindo uma corrida para a praia de Kata. E após concordarem com uma taxa de 200 bahts, eles seguiram o caminho. O motorista dirigiu por algum tempo até que sentiu seu corpo ficar dormente, e quando olhou para seu redor, o táxi estava vazio. Ele acreditava que teve um encontro com os fantasmas estrangeiros, que muitos diziam estar assombrando as praias e resorts. O motorista estava tão assustado com a experiência daquela noite que disse precisar arrumar um novo emprego, pois precisava sustentar sua filha, mas estava com muito medo de dirigir à noite. Outras aparições relatadas incluem uma mulher estrangeira cujos gritos ecoavam pelas noites, vindo dos destroços de um hotel. Um segurança do local teve que deixar um emprego porque não aguentava mais ouvi-la pelas noites. Tais relatos, de acordo com um psicólogo da época, poderiam ser sinais de transtorno de estresse pós-traumático. Especialistas em saúde mental alertaram na época que os sobreviventes do tsunami poderiam ter adotado esse fator cultural como uma forma de expressar o trauma em massa, depois de testemunharem cenas horríveis e suas consequências. Sejam manifestações do trauma, resultado de crenças locais ou alucinações em massa, os sobreviventes que tiveram essas sinistras experiências estavam convencidos que os inúmeros turistas que frequentavam aqueles locais haviam se tornado espíritos errantes, que desejavam que encontrassem seus corpos e voltar para casa. Para um desses psicólogos da época, havia mais uma explicação para o fenômeno dos fantasmas estrangeiros.
Ele relatou que os estrangeiros causam uma grande impressão nos tailandeses, sendo vistos como fisicamente imponente e aparentando ser muito ricos e poderosos. Então, para os moradores locais, se pessoas com essas características vierem a falecer de maneiras violentas, não seria difícil de imaginar que se tornassem fantasmas, principalmente por estarem longe de suas casas. Se tiverem interesse de assistir um filme a respeito do tsunami de 2004, fica a minha recomendação do filme O Impossível, de 2012, onde Naomi Watts e Ewan McGregor interpretam o papel de uma família que viaja com seus 3 filhos para passarem as férias na Tailândia, quando são surpreendidos pelo tsunami. O longa foi inspirado na história real da família Belon, que sobreviveu à tragédia que afetou as vidas de milhares de pessoas, além de inundar cidades costeiras com ondas que chegavam até 30 metros de altura, deixando centenas de desabrigados, negócios destruídos e cidades desoladas pela força brutal da natureza. Em datas como estas, não só devemos celebrar a vida, como também devemos lembrar das diversas vidas levadas por outras tantas tragédias, já que desastres assim podem ocorrer em qualquer lugar e muitas vezes até mesmo dentro do nosso próprio país. Um grande abraço a cada um que nestas datas deve conviver com as suas próprias tragédias pessoais e ver uma ou mais cadeiras vazias em sua mesa durante as festas. Muito obrigada por ouvir até aqui. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.